Bom dia. Vamos lá, mais um dia para agradecer. Os pássaros estão fazendo barulho aí, ó. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pelo meu respirar. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, dos meus irmãos e todos os meus familiares. Pela saúde de todos os meus irmãos. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, graças a Deus. E vamos subir. A palavra de hoje está em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridades que não procedam de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Quando entendemos o princípio de autoridade, somos submissos, mas não por causa do medo de sermos punidos ou algo do tipo. É por conta da nossa consciência. Que sabemos, no momento que sabemos que toda autoridade vem do Senhor, a gente consegue entender o princípio da autoridade e conseguimos entender o porquê de termos que seguir uma autoridade, as regras da autoridade. Às vezes é difícil entender dessa forma, mas no momento que estamos cientes da palavra e cientes do significado da autoridade, até mesmo no pensamento de Deus como uma autoridade, então a gente começa a entender a ideia de autoridade e o porquê que a gente tem que seguir. Que em muitas situações a gente pode pensar, mas a gente foi feito por Deus para ser livre, para a gente escolher nosso caminho. Sim, mas a gente sabe que o seguir a autoridade é um caminho do Senhor, porque é através dela que a gente aprende. E uma autoridade que é colocada pelo Senhor, ela sempre sabe, ela sempre é colocada como autoridade, porque ela tem um conhecimento que pode ser passado. E a gente tem ciência que no caminho do Senhor há sim regras, que às vezes a gente pode pensar, não, a gente está no caminho do Senhor, a gente é livre, que Deus nos fez livres. Só que no caminho do Senhor há regras sim, há os mandamentos, há as coisas que devem ser feitas corretamente. Você imagina se não tivesse, se todos fizessem da maneira que eles acham que é correto, como não seria? Cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia, cada um tem uma criação diferente do outro. Como não seria se não existissem as regras? Então, Deus já, no momento que foi colocadas as regras dentro do nosso manual de vida, que é a Bíblia, já é ciente de que tem que ter as regras para seguirmos, para conseguirmos viver em harmonia, para conseguirmos uns respeitar os outros, para conseguirmos viver como irmãos, um ajudando o outro. Então as regras já existem desde o início. Então nada é feito por acaso, o manual que Deus deixou para a gente não é por acaso. É porque Ele conhece seus filhos e Ele sabe da necessidade que temos de seguir esse manual, de seguir as regras. Aí esse assunto de regra e de líderes envolve muita coisa, que às vezes algumas pessoas podem pensar, mas nem todos os líderes são corretos, nem todas as pessoas que exercem a liderança são pessoas honestas. E a gente tem que seguir e agir conforme, lógico, o nosso entendimento, o nosso coração, e conforme a palavra do Senhor. O que estiver errado, o que estiver fora, Ele vai corrigir, Ele vai acertar. Mas a gente tem que estar sempre andando e seguindo conforme a palavra dEle. Deus fala que todo ensinamento e aprendizado. Todo ensinamento é aprendizado. Mesmo no momento que é ensinado algo que a gente não concorda e que a gente não vai seguir,
porque a gente sabe que está fora dos princípios do Senhor, mas se torna um aprendizado para nós, para entendermos o que não fazer. Então, nada é em vão, tudo é um aprendizado, tudo tem um fundo de aprendizado. Quando a pessoa está ensinando algo correto, dentro dos princípios, a gente está aprendendo. Quando está sendo colocado algo que a gente sabe, no nosso ver, no nosso entendimento, que aquilo é totalmente errado, a gente também está aprendendo. A gente está aprendendo que nem todo mundo é igual, nem todo mundo é tão correto, nem todo mundo é honesto na forma de ensinamento das coisas. Mas não deixa de ser um aprendizado. Porque a gente entende que nem todo líder, pelo fato de ser líder, está seguindo as coisas corretamente. E as pessoas que agem corretamente, como líderes, no momento que Deus os coloca como líderes e eles agem incorretamente, Deus vai cobrar deles isso. Então não parte de nós decidir nem agir, nem tomar ação contra. Porque se Deus colocou aquela pessoa como um líder, como uma autoridade, e ela não está cumprindo, Deus tomará conta, Deus colocará a mão e Ele agirá. Não parte de nós isso, não pode partir de nós isso, tem que partir do Senhor. Porque é Ele que é o nosso superior, é Ele que é o nosso líder. Vou finalizar a oração, se você quiser você pode repetir comigo. Senhor, ensina-me a obediência, submissão. Eu sei que toda autoridade é instituída pelo Senhor e que a rebeldia não vem de Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada a você por me acompanhar. Bom dia.